Olá, eu sou a Leia, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e quero estudar a Bíblia com vocês. E para isso eu vou usar esse guia de estudos chamado Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante falando sobre a verdade sobre a morte. Para isso, vamos orar? Querido Deus, nós vamos estudar um assunto muito importante para nós, que está na Tua Palavra. E nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor envie o Teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente agora neste momento, para que nós venhamos a aprender tudo que o Senhor quer nos ensinar. E eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Então, queridos, você já parou para pensar como a nossa vida aqui na Terra passa rápido? Às vezes nós estamos com 60, 70 anos, mas na nossa mente a impressão que se tem é que a gente tem 20 anos. Mas eu fico pensando assim, quem nunca foi atingido pela morte? Uma pergunta fica na nossa mente, o que acontece conosco depois que a gente morre? E muitas pessoas, muitos teólogos, muitos religiosos já tentaram responder essa pergunta. E algumas teorias foram criadas. Por exemplo, uns dizem que depois que a pessoa morre, ela vai direto para o céu. Outros falam assim que ela vira uma estrelinha lá no céu. E outros dizem que quem é bom vai para o céu, quem é mau já vai direto para o inferno. Outros falam que a pessoa morre e daí o corpo vai para a terra, mas a alma fica por aí vagueando e encarna num animal, numa vaca, num boi, num gato, num cachorro. Ou fica por aí assustando os outros, né, puxando o pé dos outros. E essas ideias, essas teorias que são pregadas, são aceitas por muitas pessoas, mas lá no fundo, em vez de trazer esperança, traz mais angústia e mais tristeza. Porque só quem já passou pela situação de morte sabe quanto dói a morte. E sabe por quê, queridos, que a gente todos os dias ouve falar de morte. A coisa que a gente tem mais certo nessa terra é que um dia a gente vai morrer, não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que vai morrer. Mesmo assim, a gente não aceita. Ninguém acostuma com a morte, né? Tanto tempo que ela existe, mas ninguém nunca acostumou a falar, tudo bem, é assim mesmo. Por que será? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a morte? Então nós já vimos aqui teorias de pessoas, né? Falar, você se encarna, ou você vai direto para o céu, ou vai para o inferno. Teorias de pessoas, mas vamos ver agora o que a Bíblia fala. Para isso, vamos para o Gênesis. Bem, numa outra lição que nós estudamos, fala que o pecado entrou no mundo. Lá no Gênesis, né? E também o Gênesis é o início. Bem, se ele é o início da vida, quando Deus criou a vida na terra, quando Deus criou a terra, também o Gênesis foi o palco para o início da morte. A primeira pessoa que morreu nessa terra foi Abel. E agora, nós vamos ver então o que a Bíblia fala sobre isso, né? Para nós podermos entender, nós temos que vir aqui no Gênesis. Então vamos ver como Deus fez o homem, para nós entendermos como é que acontece a morte. Fala assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lhe soprou no nariz fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Queridos, aqui está o início de tudo. Deus modelou um grande boneco feito de barro. E aí a Bíblia fala que depois que Deus modelou, Deus, que é o dono da vida, soprou fôlego de vida no nariz do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. Presta atenção nessa palavra. A Bíblia não fala assim, o homem passou a ter uma alma. O homem passou a ser uma alma. Então, pó da terra, mais sopro de vida de Deus, igual a homem, igual a pessoa viva, um ser humano. Então, bem, foi assim que começou a vida. Deus soprou no nariz
de Adão, e Adão passou a ser um homem vivo, uma pessoa. Agora, já que nós descobrimos aqui que o homem é feito do pó da terra, mais o sopro de vida de Deus, e aí ele passou a ser uma pessoa viva, vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre alma. Porque fala assim, o homem passou a ser uma alma vivente. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre alma, já que existem algumas pessoas que falam que dentro de nós tem um ente chamado alma, e que quando a pessoa morre, a alma vai para o céu ou vai para o inferno, fica por aí vagueando, dependendo da pessoa, fica perturbando os outros. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Ezequiel 18, verso 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas. A alma do pai, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, queridos, bem, aqui está falando que a alma, o pai, o filho, né, tudo pertence a Deus. E fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma aqui está falando um ente que pode pecar. Bem, então já não é assim um espírito, um sopro, uma assombração, né, que anda por aí. Aqui está falando que essa alma peca. Ainda vamos para Gênesis 46 e o verso 46, Gênesis, olha como a gente anda sempre para lá e para cá, né, na Bíblia. Gênesis 46, verso 27 diz assim: E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Bem, aqui a Bíblia está falando que pessoas, almas são pessoas. Porque lá atrás falou assim, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar morre. E agora aqui está falando assim, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Bem, ainda, vamos ver em Deuteronômio 10, verso 22, o que diz. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, 10 e o verso 22. O que a Bíblia fala? 10 e 22. Diz assim: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu e multidão. Então, queridos, nós descobrimos aqui que alma é uma pessoa. Então, eu sou uma alma vivente, eu sou uma pessoa vivente, sou um ser humano. Então, meu corpo, pó da terra, mas o sopro de vida que Deus colocou em mim me torna, então, uma pessoa, uma alma vivente. Então, aqui a Bíblia já falou, com 70 almas, e lá atrás falou 70 pessoas da família de Jacó, e agora 70 almas foram para o Egito. Então, descobrimos aqui que a Bíblia se refere à alma como uma pessoa. Agora, e uma pessoa é feita de pó da terra e sopro de vida de Deus, se torna uma pessoa. Agora vamos em Eclesiastes, o sábio Salomão, o que ele falou sobre o assunto, né? Salomão, lá em Eclesiastes 9 e o verso 5 diz assim: Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Queridos, olha bem aqui o que a Bíblia fala. Fala assim que os vivos, nós vivos, a gente sabe que vai morrer. Eu falei para vocês no início da lição que a maior certeza que nós temos nessa terra, infelizmente, é saber que um dia a gente vai morrer. Agora, mas a Bíblia fala assim, que nós vivos sabemos que vão morrer, mas os mortos, as pessoas que estão mortas, elas não sabem de nada. Elas estão mortas, estão dormindo no pó da terra, a Bíblia fala. E a memória dela está no esquecimento, então não existe esse negócio da pessoa sair por aí vagueando. Eu vi, né, o meu parente que morreu, ele estava ali conversando comigo, estava ali vagueando. Olha, a Bíblia fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Tá bom, é o que a Bíblia fala. Agora vamos ver o verso 5. Não, o verso 10. O verso 10 diz assim: Portanto, tudo que lhe vier a mão para você fazer, faze-o conforme tuas forças, porque no além, né, para onde você vai, não há obra, não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, para aquelas pessoas que estão mortas lá no cemitério, olha,
Estão lá todo mundo deitadinho, dormindo, né, no pó da terra, e o corpo já se transformou em pó, o sopro de vida que Deus deu já subiu para Deus, e estão lá quietinhos, ninguém está fazendo nada, ninguém está levantando de noite para fazer nada, porque a Bíblia fala aqui, ó, para o além, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, e fala assim, se você tem alguma coisa para fazer hoje, faz hoje. Por isso que se você tiver que falar que ama tua esposa, ama teu filho, ama teu esposo, ama teu pai, tua mãe, fala agora, hoje. Porque depois que eles morrerem, depois que eles se forem de você, ou você se for, não tem mais oportunidade. Tem muita gente que passa a vida inteira longe dos pais, né? Não se importa, não liga, não se importa. Aí na hora que vê lá a mãe morta, aí vai lá chorar, levar uma coroa de flores, falar, mãe, eu amava tanto a senhora, mas ela não vai mais poder ouvir, não vai mais poder saber que você deu aquela coroa de flores para ela. Então, se você pode fazer isso agora, faça hoje, faça agora, porque agora você tem a oportunidade de fazer isso. Fale para os seus pais que você o ama agora, fale para o teu filho que você o ama agora. Vamos para Jó 7 e 9. Vamos ver o que Jó, o patriarca, o homem da paciência, né? Vamos ver o que ele fala sobre essa questão. Jó 7, versos 9 e 10. Diz assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais vai voltar à sua casa, nem ao lugar onde habita, ou conhecerá jamais. Então, depois que a pessoa morre, ela não vai mais voltar na casa dela. Ela vai ficar lá no cemitério mesmo. Queridos, ainda vamos ver o que a Bíblia fala, assim, se é possível a gente conversar com alguém que já morreu. Vamos ver aqui, 2 Coríntios. Tem pessoas que falam, meu parente morreu, mas esses dias eu conversei com ela. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, se isso é possível. 2 Coríntios, 2 Coríntios 2, 11, 11, fala assim, 2 Coríntios 2, não, 2 Coríntios 11 e o verso 13, diz assim, porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, queridos, preste atenção nisso aqui que a Bíblia está falando. Satanás, ele foi o primeiro a pregar uma teologia do contra. Quando Deus falou assim, a alma que pecar, essa morrerá. Deus falou lá no Gênesis para Adão, Adão, se você me desobedecer e comer do fruto proibido, você vai morrer. Satanás falou assim, vocês não vão morrer. E ele continuou pregando até hoje para as pessoas, dizendo assim, não, viva do jeito que você quiser, não se importe. Quando você morrer, você vai para o céu. Você vai virar uma estrelinha lá no céu. Ou então, você vai ter uma oportunidade de ir para o purgatório e lá você vai expiar teus pecados. Ou então fala, não, você reencarna, né? Você não vai morrer, você vai reencarnar em várias vezes, às vezes num cão, num boi e tal. E isso tudo é mentira. A Bíblia fala aqui, que não morreu, acabou, né? A pessoa não tem mais conhecimento de nada e fala que o próprio Satanás, ele pode se transformar num anjo de luz para vir enganar as pessoas, conversar com as pessoas e dizer para elas que é a pessoa, teu parente, mas na verdade não é. Vamos ver ainda Timóteo falando aqui, quem é que é imortal, que não morre nunca. 1 Timóteo, verso 6 e 16, diz assim, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Fala assim, o único soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem vai ver. A ele poder, honra e glória eterna. Amém. Então, quem é o único que é imortal? É Deus, é Jesus, é o único que é imortal. Nós somos mortais, nós morremos, a Bíblia diz isso. Ainda fala assim, Gênesis
16, 17 do capítulo 2, vamos ver o que diz aqui no Gênesis 2, versos 16 e 17. Diz assim, ó. Tomou, pois, o Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, nós vimos aqui que depois que Adão pecou, aí veio também a morte. Veio a morte. O primeiro que morreu foi Abel, foi morto por Caim. E depois nós vimos ali Adão, viveu não sei quantos anos e morreu. E aí depois o outro filho dele viveu não sei quantos anos. O homem que mais viveu foi Matusalém, viveu 970 anos, mas ele morreu também. E agora, nós vimos aqui, Romanos 5 e 12, fala o que o pecado trouxe para o ser humano. O pecado, lá em Romanos 6 e o verso 23, Romanos 6 e o verso 23, olha o que diz aqui, ó. Fala assim, que o pagamento do pecado é a morte. Vou ler para vocês aqui, Romanos 6, 23 diz assim, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, queridos, depois que o homem pecou, nós morremos, e a morte, ela passou a todos os homens. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falando sobre o assunto, aqui em Romanos 5 e 12. Olha o que diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, você e eu somos pecadores e nós morremos porque nós pecamos. Então, o pecado, ele é hereditário, ele passa de pai para filho. E é por isso que a gente morre. Porque nós somos pecadores. Nosso pai, Adão, pecou e nós também, como filhos dele, somos pecadores. Aí, queridos, ainda vamos ver aqui João. Vamos ver o apóstolo João falando sobre o assunto em João 11, versos 11. Fala assim, como Jesus considerou a morte. Bem, então nós vimos aqui que o salário do pecado é a morte, que Adão pecou, foi expulso do jardim e por causa disso ele passou a morte a todos nós. Mas agora nós vamos ver aqui Jesus. Jesus, ele veio e morreu em nosso lugar na cruz para nos dar a oportunidade de vida de novo, vida eterna. Então, através de Jesus, nós temos vida. Adão deu para nós a morte, mas quem aceita Jesus, ele tem vida. Então, vamos ver aqui, ó. Jesus falando nos versos 11 ao 14, diz assim. Isto dizia-lhes, dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos falaram assim, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falou a respeito da morte de Lázaro, mas ele supunha que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus falou claramente, Lázaro morreu, e por essa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que vocês possam crer. Aí então, fala assim que Jesus, olha aí, Jesus foi até Betânia. Então, quando Jesus chegou em Betânia, aí Marta falou assim, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Então, porque ela pensava assim, Jesus ia curar Lázaro. Mas Jesus falou assim, Marta, teu irmão há de ressurgir. Olha o que Jesus falou, tá aqui no verso 23 de João 11. Aí, olha o que Maria respondeu. Marta falou assim, eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Então, Marta, né, já acreditava na volta de Jesus e na ressurreição. Aí fala assim, Jesus falou assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Aí, queridos, a Bíblia fala que Jesus, então, foi para o túmulo de Lázaro. E lá, fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Você pode continuar lendo a história aqui no capítulo 11. 4 dias que Lázaro estava morto. E aí, Jesus chegou e falou para as pessoas que estavam ali, tirem a pedra.
naquele tempo as pessoas morriam, eles cavavam um buraco numa rocha e colocavam o corpo lá e colocavam uma pedra na porta. Então Lázaro estava sepultado já fazia 4 dias. E eles falaram assim, agora tire a pedra, Jesus falou. Aí Marta falou assim, Senhor, ele está morto, já tem 4 dias, já está cheirando mal. 4 dias depois, né? Então Jesus falou assim, não te disse eu que se você crer verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra. E Jesus então chegou e na frente do túmulo e falou assim, em alta voz clamou Jesus dizendo, está lá no verso 23, Lázaro, sai para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos amarradas, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus falou, desatai-o e deixai-o ir. Então, queridos, olha o poder de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro. Se Jesus tivesse falado assim, vem para fora, todas as pessoas que estavam mortas iriam sair dos seus túmulos. Por isso que Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora. E somente Lázaro então veio. Olha o poder do nosso Senhor Jesus. Aí, queridos, então nós vimos aqui que Jesus prometeu que quem crer em Jesus, mesmo que esteja morto, viverá. Ainda, nós vimos aqui em Tessalonicenses 4:13, olha, queridos, na palavra de Deus, a morte não é o fim. Vocês viram aqui? A morte é apenas um sono. A pessoa morre e vai dormir, né? É como se ela estivesse dormindo. E aí no dia que Jesus voltar e Jesus chamar ela, e aí ela vai ressuscitar e para ela foi como se ela tivesse ido dormir à noite e amanheceu o dia e já era a volta de Jesus. Então olha o que Jesus diz, aqui fala assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tessalonicenses 4, verso 14. Queridos, olha, do verso 13 diz assim, não queremos, irmãos, que ignorais com respeito aos que dormem. Então a Bíblia em momento algum chama a morte agora de a morte, fim, acabou, né? Fala assim, os que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Porque quem dorme em Jesus, ele tem esperança da ressurreição e da vida eterna. Fala assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E ainda fala assim, ora, quando Deus der a sua palavra de ordem e for ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, então tá aqui a esperança nossa. Então a morte, apesar dela trazer muita tristeza por causa da separação, mas ela não é o fim. Há esperança para nós, mesmo depois da morte, a esperança da ressurreição para aqueles que creem em Jesus. E ainda, vamos ver aqui João, 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Queridos, todos vão ressuscitar, todos, inclusive os ímpios, eles vão ressuscitar. Só que a diferença está o seguinte, quem ressuscitar primeiro, na primeira ressurreição, a Bíblia fala, aqui ó, quem fez o bem enquanto estava aqui na terra e morreu, ele vai ressuscitar para receber a recompensa da vida. Mas quem estava aqui na terra e praticando o mal e morreu, ele vai ressuscitar também para receber a recompensa do juízo. Agora, querido, diga-me, o que você está fazendo hoje da sua vida? Você está praticando bem ou praticando mal? Se você está praticando bem, parabéns. Deus continue te abençoando e continue praticando bem. Agora, querido, se você está praticando o mal, por favor, abandone o mal, volte para Jesus, se arrependa, peça perdão para Jesus, entre no grupo daqueles que praticam bem para você receber a recompensa da vida eterna. Nós sabemos que vamos morrer, mas Jesus não quer que você se perca. Já imaginou se você morrer hoje, sem esperança no coração de vida eterna? Morrer praticando mal? Então saia da vida do mal, volte, venha para Jesus, aceite a Jesus, para você ter esperança.
E deixe de acreditar nessa bobeira de que, eu posso fazer o que eu quiser, depois que eu morrer eu vou virar um santo, vou virar uma estrelinha. Isso não é verdade. A Bíblia está falando aqui, ó, quem fez o bem vai ressurgir para receber a vida. E quem praticou o mal vai ressurgir para receber o juízo. Então, não caia nessa conversa, porque a Bíblia não ensina isso para nós. E ainda, lá em Coríntios, olha, 1 Coríntios 15. Vamos para Coríntios, né? Coríntios, está aqui depois de Romanos. Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versos 31. Deixa eu ver se é o verso 31 mesmo. Não, 51 a 53 diz assim: Irmãos, a carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus, nem a corrupção vai herdar a incorrupção. Queridos, então, a carne é esse corpo velho aqui nosso, doente, né? Cheio de bactéria. Não vai entrar no céu, não. Não vai entrar no céu. Esse corpo que se corrompe, que fica velho, ele não vai entrar no céu. Fala assim, mas eu vou lhe falar um mistério. Olha aqui que diz, fala assim, ó. Nem todos nós vamos morrer, mas transformados, todos nós vamos ser transformados. Porque no dia da volta de Jesus, vão ter pessoas ímpias, vivas, e vão ter pessoas boas, vivas. Então nem todos vão morrer. No dia da volta de Jesus, terão pessoas vivas sobre a terra. E vão ter pessoas mortas, pessoas boas, pessoas ruins. Mas a Bíblia fala assim, ó, todos vão ser transformados, todos aqueles que dormiram crendo em Jesus. Todos os que dormiram crendo em Jesus, todos os que estiverem vivos sobre a terra, que são crentes em Jesus, vão ser transformados. Fala assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós vamos ser transformados. Fala assim, porque esse corpo mortal, eles não vai herdar o céu. Lá no céu só vai aqueles que aceitaram a Jesus e eles serão imortais. Lá no céu, ninguém mais vai morrer. A Bíblia fala. Vou ler para vocês Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 20, verso 9. Deixa eu ver se é Apocalipse 20, verso 9 que diz. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 20, verso 9. Não. Aqui fala assim, ó. 20... E verso 6, assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. E, desculpe. Ainda, deixa eu ver aqui o verso, Apocalipse 21, verso 2, deixa eu ver o que diz aqui, 21, verso 2 diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque estas coisas já passaram. Então, queridos, quem for morar no céu com Jesus, a Bíblia fala assim, que Deus vai secar dos nossos olhos a lágrima, não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram. E pensa, se você tem um filhinho, um bebezinho, né, que morreu quando era bebezinho, você não teve oportunidade de criar o seu filhinho, querido, se prepare para você entrar no céu e morar com Jesus. Aceite a Jesus, porque a Bíblia fala, mesmo que você morra, você vai ressuscitar. E a Bíblia fala aqui, ó, bem-aventurado, feliz é aquele que ia surgir na primeira ressurreição, no dia da volta de Jesus. E aí você vai ter a oportunidade de ir lá no céu, receber o teu filhinho, para você poder educar e criar ele lá no céu. Já pensou que maravilha? Eu tenho uma irmãzinha que morreu quando eu tinha uns 3 aninhos. E eu tenho certeza que a minha mãe vai ressuscitar naquele dia e vai receber a minha irmãzinha Elizabeth para poder eu ver ela crescer sem nunca ficar doente. Eu fico imaginando como será essa cena. Queridos, aceite a Jesus, coloque a tua vida na mão de Jesus, viva com esperança. E a Bíblia fala assim, mesmo que morra, você vai viver. E não acredite
nos erros que Satanás prega. Acredite na palavra de Deus, aceite a Jesus e você tem esperança no teu coração, tá bom? Viva com alegria. A gente sente saudade dos nossos queridos, mas nós temos esperança, porque Jesus falou assim: eu ressuscitei e porque eu ressurgi, vocês vão ressurgir também. Então vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa esperança. É verdade que a gente sofre aqui neste mundo de saudade dos nossos queridos, mas o Senhor falou que eles estão dormindo e muito em breve, quando o Senhor voltar, nós vamos receber eles novamente. Nós vamos estar com eles novamente. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, que morreu na cruz, ressuscitou para nos dar a esperança da salvação. Te agradecemos. Amém, Senhor. Querido, se você gostou dessa mensagem, multiplique ela para os teus parentes, para os teus amigos, teus conhecidos, teus vizinhos. Põe nos teus grupos e estude a Bíblia. E eu quero que você também se inscreva lá no meu canal, dá um joinha, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. E Deus te abençoe.